No final de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Ulysses S. Grant fez vários esforços para tomar a fortaleza confederada em Vicksburg. A fortaleza era um ponto crítico no rio Mississippi, a linha vital de comunicações do Sul. Se o exército da União de Grant tomasse Vicksburg, ganharia o controle do rio, cortando o Sul pela metade. A vitória aqui poderia ser o momento decisivo da guerra. Mas, em janeiro de 1863, o comandante da fortaleza, General James Pemberton, estava certo de ter resistido à tempestade. Grant tentara tomar o forte de vários ângulos ao norte e falhara. Pelo visto, ele tinha esgotado todas as possibilidades e desistiria do esforço. A fortaleza ficava localizada no topo de uma escarpa de 60 metros de altura na margem do rio, por onde qualquer barco que tentasse passar ficaria exposto à artilharia pesada. A oeste ficavam o rio e os penhascos. Ao norte, onde Grant estava acampado, ela estava protegida por um pântano praticamente intransponível. Não muito a leste, ficava a cidade de Jackson, um ponto central ferroviário por onde poderiam chegar facilmente reforços e suprimentos, e Jackson estava firme nas mãos dos sulistas, dando aos confederados o controle de todo o corredor, norte e sul, e o fracasso dos ataques de Grant fazia Pemberton se sentir mais confortável. O que mais o general nortista podia fazer? Além do mais, ele estava em dificuldades políticas no meio dos inimigos do presidente Abraham Lincoln, que viam sua campanha de Vicksburg como um monumental desperdício de dinheiro e potencial humano. Os jornais retratavam Grant como um bêbado incompetente. A pressão era enorme para que ele desistisse e recuasse para Memphis, ao norte. Grant, entretanto, era um homem teimoso. Conforme o inverno se arrastava, ele tentava todos os tipos de manobra, e nada funcionava até que, na noite sem lua de 16 de abril, patrulheiros confederados relataram uma flotilha de navios de transporte de tropas e canhoneiros, luzes apagadas, tentando passar pelas baterias em Vicksburg. Os canhões estrondaram, mas as embarcações deram um jeito de passar por eles com o mínimo de danos. As semanas seguintes presenciaram várias outras travessias no rio. Ao mesmo tempo, as forças da União no lado ocidental do rio foram relatadas dirigindo-se para o sul. Agora estava claro, Grant usaria os navios de transporte que havia feito passar sorrateiramente por Vicksburg para cruzar o Mississippi a cerca de 48 quilômetros rio abaixo. Em seguida, ele marcharia sobre a fortaleza pelo sul. Pemberton pediu reforços, mas na verdade ele não estava muito preocupado. Mesmo que Grant atravessasse o rio com milhares de homens, o que poderia fazer quando chegasse lá? Se ele se movesse para o norte em direção a Vicksburg, a Confederação poderia enviar exércitos de Jackson e pontos ao sul para surpreendê-lo pelo flanco ou retaguarda. A derrota neste corredor seria um desastre, pois Grant não teria linha de recuo. Ele havia se metido em uma aventura imprudente. Pemberton esperaria paciente pelo próximo movimento. Grant não atravessou o rio ao sul de Vicksburg, e em poucos dias seu exército estava se movendo para o noroeste, em direção à estrada de ferro que ia de Vicksburg a Jackson. Este foi seu movimento mais ousado até então. Se tivesse êxito, ele desligaria Vicksburg de sua linha de suprimentos. Mas o exército de Grant, não sendo diferente de qualquer outro, precisava de linhas de comunicação e suprimento. Estas teriam de fazer uma conexão com uma base no lado oriental do rio, que Grant na verdade havia estabelecido na cidade de Grand Gulf. Tudo o que Pemberton precisava fazer era enviar forças de Vicksburg para o sul a fim de destruir, ou até mesmo apenas ameaçar, Grand Gulf,
colocando em perigo as linhas de suprimento de Grant. Ele seria forçado a recuar para o sul ou correr o risco de ser bloqueado. Era um jogo de xadrez que Pemberton não podia perder. E assim, enquanto o general nortista manobrava seus exércitos velozmente em direção à ferrovia entre Jackson e Vicksburg, Pemberton avançava para Grand Gulf. Para total desânimo de Pemberton, Grant o ignorou. Na verdade, muito longe de se preocupar com a ameaça à sua retaguarda, ele seguiu direto para Jackson, tomando-a no dia 14 de maio. Em vez de depender das linhas de suprimento para alimentar seu exército, ele saqueou as ricas fazendas da região. Mas, ele se movimentava tão rápido e mudava de direção tão fluidamente que Pemberton não sabia dizer que parte de seu exército estava na frente, na retaguarda ou no flanco. Em vez de lutar para defender linhas de comunicação e suprimento, Grant não as possuía. Ninguém jamais tinha visto um exército se comportar dessa maneira, contrariando todas as normas dos manuais militares. Dias depois, com Jackson sob controle, Grant enviou suas tropas para Vicksburg. Pemberton mandou correndo seus homens de Grand Gulf de volta para bloquear o general da União, mas já era tarde. Derrotado na Batalha de Champion Hill, ele foi obrigado a voltar para a fortaleza, onde seu exército foi rapidamente cercado pelas forças da União. No dia 4 de julho, Pemberton entregou Vicksburg, um golpe do qual o Sul jamais se recuperaria. Interpretação: nós, humanos, somos convencionais por natureza. Quando alguém é bem-sucedido em alguma coisa com uma estratégia ou um método específico, ela é rapidamente adotada pelos outros e vira um princípio rígido com frequência em detrimento de todos se for aplicada sem discriminação. Este hábito é um problema na guerra, porque é um negócio tão arriscado que os generais quase sempre se veem tentados a tomar o caminho menos utilizado. Quando tantas coisas são necessariamente inseguras, o que se provou seguro no passado fica mais atraente. Por conseguinte, durante séculos, a norma tem sido a de que um exército precisa ter linhas de comunicação e suprimento e, em batalha, assumir uma formação com flancos e frente. Napoleão afrouxou estes princípios, mas a influência deles sobre os pensadores militares continuou tão forte que, durante a Guerra Civil Americana, uns 40 anos depois da morte de Napoleão, oficiais como Pemberton não poderiam imaginar um exército comportando-se de acordo com qualquer outro plano. Foi preciso muita coragem para Grant desobedecer a estas convenções e se libertar de qualquer base, subsistindo, ao contrário, do que encontrava nas ricas terras da bacia do Mississippi. Foi preciso muita coragem para ele movimentar seu exército sem formar uma frente. Até os seus próprios generais, inclusive William Tecumseh Sherman, pensavam que ele estava louco. Esta estratégia não podia ser vista por Pemberton porque Grant mantinha as aparências comuns estabelecendo uma base em Grand Gulf e formando frente e retaguarda ao marchar em direção à ferrovia. Quando Pemberton chegou a entender a natureza extraordinária do ataque fluido de Grant, tinha sido apanhado de surpresa e o jogo estava encerrado. A nossos olhos a estratégia de Grant talvez pareça óbvia, mas era totalmente estranha à experiência de Pemberton. Seguir o que é convencional, dar um peso muito grande ao que funcionou no passado, é uma tendência natural. Com frequência ignoramos alguma ideia que é simples, mas não convencional, e que em todos os sentidos perturbaria nossos adversários. Às vezes é uma questão de se libertar do passado e vagar livremente. Andar sem um cobertor de segurança é perigoso e desconfortável, mas ser capaz de surpreender as pessoas com o inesperado vale o risco. Isto é muito importante quando estamos na defensiva ou fracos.
Nossa tendência natural nessas ocasiões é sermos conservadores, o que só facilita a nossos inimigos prever nossos movimentos e nos esmagar com sua força superior. Nós fazemos o jogo deles. É quando a maré está contra nós que precisamos esquecer os manuais, os precedentes, a sabedoria convencional, e arriscar tudo no que ainda não foi testado e é inesperado. 4. A tribo Ojibwe, das planícies norte-americanas, possuía uma sociedade guerreira conhecida como os Windigokan, contrários à não-fuga. Somente os homens mais corajosos, que tivessem demonstrado bravura por seu total desrespeito pelo perigo no campo de batalha, eram admitidos no Windigokan. Na verdade, por não terem nenhum medo da morte, eles eram considerados como não estando mais entre os vivos, eles dormiam e comiam separados e não tinham de se manter fiéis aos códigos usuais de comportamento. Como criaturas que estavam vivas, mas entre os mortos, eles falavam e agiam ao contrário, chamavam uma pessoa jovem de velha e, quando um deles dizia aos outros para ficarem parados, queria dizer que tinham de atacar. Eles ficavam deprimidos em épocas de prosperidade, felizes no inverno intenso. Embora houvesse um lado cômico no comportamento deles, os Windigokan podiam inspirar um medo muito grande. Ninguém jamais sabia o que eles fariam em seguida. Acreditava-se que os Windigokan eram habitados por espíritos aterrorizantes chamados trovejantes, que apareciam na forma de pássaros gigantescos. Isso os fazia parecer desumanos. No campo de batalha, eram destruidores e imprevisíveis, e nos ataques de surpresa em bando eram um pavor. Em um desses ataques, testemunhado por alguém de fora, eles se reuniram primeiro em frente ao alojamento do chefe Ojibwe e gritaram: "Não vamos à guerra! Não vamos matar os Sioux! Não vamos escalpelar 4 deles e deixar o resto escapar! Vamos durante o dia." Eles deixaram o acampamento de noite, vestindo roupas esfarrapadas e remendadas, os corpos cobertos de lama e pintados com borrões de cores estranhas, os rostos ocultos por máscaras assustadoras, tropeçando uns sobre os outros. Era difícil enxergar através das máscaras até encontrarem um grande grupo de índios Sioux preparando-se para a guerra. Embora em número inferior, eles não fugiram, mas entraram dançando no centro do inimigo. O grotesco de sua dança os fazia parecer possuídos por demônios. Alguns Sioux recuaram, outros se aproximaram, curiosos e confusos. O líder dos Windigokan gritou: "Não atirem!" Os guerreiros Ojibwe então sacaram suas armas escondidas sob os trapos, mataram 4 Sioux e os escalpelaram. Em seguida foram embora dançando, o inimigo aterrorizado demais por esta aparição para persegui-los. Depois de tal ato, a mera aparição dos Windigokan bastava para o inimigo manter distância e não se arriscar a qualquer tipo de confronto. Interpretação: o que fazia os Windigokan serem tão assustadores era que, como as forças da natureza de onde eles afirmavam derivar seus poderes, eles podiam ser destruidores sem nenhuma razão aparente. Ao armarem um ataque surpresa não era porque fosse necessário ou ordenado por um chefe, a aparência deles não tinha nenhuma relação com qualquer coisa conhecida, era como se tivessem rolado no chão ou em bandejas de tinta. Eles podiam vagar no escuro até encontrarem, por acaso, um inimigo. Sua dança não era nada parecido com a que alguém tivesse visto ou imaginado.